Olha, quase todo mundo hoje em dia conhece alguém que tem um implante dentário, não é mesmo? Parece até um procedimento comum. Mas, e se o caso for muito, mas muito mais complexo? E se a questão não for só substituir um dente, mas sim reconstruir a própria fundação onde ele deveria estar? De um lado, a gente tem o cenário ideal, um alvéolo perfeito, prontinho para receber o implante. Do outro, a realidade é bem mais desafiadora. Uma perda óssea severa, onde o seio maxilar se expandiu e quase não sobrou osso para segurar qualquer coisa. É essa diferença entre o simples e o uau, o extraordinariamente complexo. E aí que fica a grande pergunta desta análise. O que se faz quando a própria base para o implante simplesmente não existe mais? A resposta não é desistir, mas sim reconstruir. Certo, vamos dar uma olhada no nosso roteiro. Primeiro, vamos entender por que os implantes podem se complicar. Depois, a importância do momento certo para agir. Vamos ver como se constrói osso novo, como os cirurgiões literalmente esculpem a mandíbula, o papel da tecnologia digital nisso tudo e, no final, o que mais importa, o sorriso reconstruído. Então, o problema todo começa quando o osso não está lá. Simples assim. Seja porque ele atrofiou depois que um dente foi perdido, ou por causa de um trauma, ou até mesmo pela anatomia da pessoa, como aquele seio maxilar expandido que a gente viu. Em qualquer um desses cenários, um implante padrão, infelizmente, não vai funcionar. E a primeira grande decisão que o cirurgião precisa tomar, a primeira peça desse quebra-cabeça é quando? Colocar o implante imediatamente após tirar o dente, esperar um pouco ou esperar bastante tempo. O timing aqui é absolutamente crucial. Basicamente, existem três janelas de tempo principais. A colocação imediata, que é feita no mesmo dia da extração, a precoce, que acontece uns 2 meses depois, quando a gengiva já deu uma cicatrizada, e a tardia, mais de 6 meses depois, quando o osso já se recuperou completamente. A colocação imediata é bem tentadora. Claro, encurta o tratamento e ajuda a manter a estética da gengiva, o que é ótimo. Mas tem um porém. O formato da raiz de um dente natural não é um cilindro perfeito como um implante, o que pode deixar uns vãos. E, claro, sempre existe o risco de comprometer a estabilidade se o implante receber força de mastigação antes da hora. A chave para o sucesso imediato é toda sobre este conceito estabilidade primária. A ponta do implante precisa morder, precisa travar em no mínimo 4 milímetros de osso saudável, além do buraco do dente. Sem essa ancoragem inicial, todo o procedimento fica em risco. Mas e se não tiver osso nem para essa mordida inicial? Bem, é aí que a verdadeira engenharia biológica começa. Se o osso não existe, os cirurgiões constroem. E existem 4 fontes principais para essa construção. O osso autógeno, tirado do próprio paciente, é o padrão ouro porque tem células vivas, o que acelera tudo. Tem o halogênico, que vem de doadores humanos e evita uma segunda cirurgia. O xenogênico, de fonte animal, como a bovina, que funciona como um andaime para o osso novo crescer. E a tecnologia mais recente, as BMPs, que são proteínas feitas em laboratório que dão um sinal para o corpo. Ei, construa osso aqui. E a diferença na prática é brutal. À esquerda, a abordagem tradicional, coletar osso do quadril do paciente, um procedimento super invasivo. À direita, a abordagem moderna, uma esponja com essas proteínas de engenharia que é simplesmente colocada no local para estimular o crescimento do osso. É uma mudança de paradigma gigantesca. Com o material de enxerto em mãos, os cirurgiões usam técnicas super sofisticadas para literalmente esculpir a mandíbula e conseguir superar os desafios anatômicos mais difíceis que se possa imaginar. Uma técnica fundamental é a regeneração óssea guiada. Pensa nessa membrana como se fosse aquela corda de veludo numa festa exclusiva, sabe? O osso, que cresce devagarinho, é o convidado VIP. A gengiva, que cresce super rápido, é a multidão tentando invadir o espaço. Essa membrana barra a gengiva, dando ao osso o tempo e o espaço protegido que ele precisa para se regenerar. Genial, né? Outro procedimento bem comum e super complexo é o sinus lift, o levantamento de seio maxilar. Ele é necessário lá no fundo da arcada de cima, quando o seio maxilar, que é uma cavidade de ar que a gente tem no rosto, se expande para baixo, basicamente roubando o espaço onde deveria ter osso, para os implantes. O processo é fascinante. O cirurgião cria uma pequena janelinha no osso, acessa a membrana que reveste o seio e, com um cuidado extremo, levanta ela como se estivesse inflando um balão bem devagar. E nesse novo espaço que foi criado, o enxerto de osso é colocado. Com o tempo, ele se integra e vira uma base sólida.
E aqui a gente vê o resultado de forma brilhante. À esquerda, o seio maxilar ocupando todo o espaço, sem chance de colocar um implante. À direita, o mesmo local depois do procedimento, uma fundação óssea robusta e implantes firmes no lugar. É a prova de que sim, é possível reconstruir o que foi perdido. Certo? Mas como executar procedimentos tão complexos com tanta precisão? A resposta está na tecnologia digital que transforma a cirurgia em um processo meticulosamente planejado, quase como uma obra de arquitetura. Tudo começa com um projeto digital. Usando uma tomografia, se cria o modelo 3D exato da mandíbula. Nesse ambiente virtual, o cirurgião pode fazer a cirurgia dezenas de vezes, planejando o ângulo perfeito, a profundidade exata de cada implante, tudo com precisão de milímetros, antes mesmo de tocar na pessoa. Em seguida, esse plano digital vira algo físico, uma guia cirúrgica personalizada e impressa em 3D. Essa guia tem uns canais que correspondem exatamente ao plano virtual. Ela é a ponte entre o planejamento no computador e a execução na vida real. E aqui a gente vê a mágica acontecendo. A guia é fixada na boca do paciente e as brocas cirúrgicas passam exatamente por aqueles canais pré-planejados. Não há espaço para erro. O plano digital é executado com uma precisão que seria impossível à mão livre, garantindo um resultado muito mais seguro e previsível. Depois de toda essa ciência, de todo esse planejamento e habilidade, o mais importante é o resultado final, não é? Vamos ver como essa reconstrução realmente se parece. No nível da estrutura, a transformação é impressionante. A gente sai de uma mandíbula severamente atrofiada, quase sem altura óssea, para uma base completamente reconstruída, capaz de suportar múltiplos implantes com total segurança. A fundação foi de fato refeita. E esteticamente, o resultado é igualmente poderoso. De um dente comprometido para uma coroa sobre implante que se integra perfeitamente ao sorriso, com uma aparência e função totalmente naturais, é a combinação perfeita da reconstrução da base com a arte da restauração. Então, o ponto crucial é este. Nós passamos de simplesmente substituir dentes para a capacidade de reconstruir biologicamente e esculpir digitalmente a própria mandíbula. E isso nos deixa com uma pergunta final no ar. Se a tecnologia já permite fazer tudo isso, quais são os verdadeiros limites para a reconstrução no futuro? Sinceramente, parece que estamos apenas começando a descobrir.